Bom dia, irmãos, uma alegria poder voltar a estar com vocês neste culto em que a nossa igreja, por razões especiais, está se reunindo nos lares. É uma grande alegria poder, de certa forma, adentrar o seu lar e participar contigo do culto de adoração ao nosso Deus nesse dia. Eu quero dedicar a todos uma boa Páscoa, um domingo de muita alegria. E eu quero, no culto desta manhã, falar exatamente sobre a Páscoa, as razões da Páscoa, o porquê da Páscoa, em especial a Páscoa cristã. Quero chamar a tua atenção para o culto desta manhã, o sermão que será em prosa e verso, de autoria do pastor. Nós estaremos ouvindo nesse instante o pastor Marcos cantando hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. As nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus é digno de louvor. Jesus é digno de louvor.
Salvador. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou. Jesus, meu Salvador. Jesus aqui curava, seu poder favor mostrava. Aleijados Cristo fez andar, e aos cegos deu visão. Amei a Cristo cura, meu espírito em tortura. Minha alma Ele então limpou, me deu minha salvação. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou. Jesus, meu Salvador. Ouvinte lá glorioso, que Jesus, meu Rei bondoso, preparou nos céus um dia ali, com Ele habitarei. E no celeste coro cantarei a antiga história ao meu Senhor e Salvador, a sempre louvarei. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou. Jesus, meu Salvador. Queridos irmãos, passamos agora ao nosso ofertório. Eu quero aproveitar para informar aos irmãos da alegria de termos neste mês que fechou, apesar de todas as preocupações, termos fechado um mês pagando todos os compromissos da igreja como era nosso desejo, pagando todos os funcionários em dia, todas as responsabilidades da igreja foram atendidas satisfatoriamente, e nós queremos agradecer, em especial eu quero agradecer aos irmãos pela dedicação, pelo carinho, pela preocupação, pelo zelo, pelo compromisso diante do Senhor. Eu quero orientar os irmãos a efetuar os depósitos, continuarem efetuando os depósitos ou fazendo transferência bancária. A conta do Bradesco, a conta de nossa igreja no Bradesco, agência 1804, conta 034 310, dígito 2. Repito, 034 310, dígito 2. Por favor, irmão, envie o comprovante do seu depósito ou da transferência executada pelo Zap ao e-mail da igreja, a fim de que possamos contabilizar e fazer os ajustes e dar o devido crédito no seu cartão de membros. Os irmãos que tiverem dificuldades em fazer transferência, peço por favor que entrem em contato com a Juliana através do telefone ou do Zap na igreja, e ela terá toda a satisfação e boa vontade de informar aos irmãos, orientando os irmãos em como proceder. Que Deus possa, portanto, abençoá-los grandissimamente. Oremos ao Senhor, agradecendo a provisão e o zelo, e pedindo as bênçãos sobre os irmãos que nesta manhã
estão separando carinhosamente o seu dízimo, a sua oferta, para ofertar, para entregar ao Senhor. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, agradecidos pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu zelo para com esta tua agência, a Primeira Igreja Batista da Freguesia. Te agradecemos também, ó Pai, por aqueles que compõem a membresia desta igreja, zelosos, interessados, preocupados e compromissados, ó Pai, em manter esta agência do teu reino, agindo de forma digna, conforme as leis e as necessidades impostas nessa situação. Te agradecemos, ó Pai, pela oferta dos teus filhos e, em especial, ó Pai, nesta manhã, te agradecemos por aqueles que estão separando zelosamente os seus dízimos e ofertas para entregarem à tua casa. Dê porção dobrada da tua graça sobre eles, que se cumpra na vida deles, ó Pai, as promessas da tua palavra. E haja, Senhor Deus, fartura na dispensa e nas economias desses queridos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez reunidos como igreja, cada um em seu lar, com os familiares, neste culto, queremos relembrar, trazer à nossa memória fatos relacionados ao sacrifício do Senhor Jesus por nós na cruz do Calvário. Hoje é dia de Páscoa, a Páscoa cristã, que nos traz à lembrança uma celebração judaica. Foi numa comemoração da Páscoa judaica que o Senhor instituiu a ceia memorial do seu sacrifício. Foi durante a Páscoa judaica que Jesus estabeleceu um memorial para que não esquecêssemos o seu imensurável amor, o seu inigualável, infindável, inquestionável amor, o amor ágape, amor perfeito, o perfeito amor de Deus. Foi por causa desse amor de Deus por nós que Jesus morreu crucificado. Foi por causa desse amor que Jesus submeteu-se à cruz, levando sobre si o pecado, a culpa de todos nós, para que fôssemos perdoados. Como homem, Jesus aqui viveu e passou as mesmas tentações que você e eu. Homem perfeito, ético, alto padrão moral, Jesus é o modelo espiritual para o homem atual. Por ser Deus, pois foi como... Não por ser Deus, pois foi como Filho do Homem que Jesus Cristo aqui viveu e morreu. Precisava ser assim, tinha que ser assim, para que homem perfeito que foi, servisse de modelo de vida cristã, perfeita, justa, santa. Ser cristão, então, não é ter religião. Ser cristão é lutar, é buscar alcançar a estatura espiritual de Jesus, o homem perfeito. Pois como homem, Jesus na cruz padeceu e morreu. Mas foi como Deus que a morte venceu e reviveu. Como Filho do Homem morreu, pagou o preço do pecado meu e teu, para como filhos de Deus, você e eu vivermos. Por causa dos meus pecados, por causa dos teus pecados, Jesus suportou o martírio da cruz. No contexto judaico, cruz era maldição. Dizia-se de alguém crucificado: Deus o abandonou, Deus o amaldiçoou. Este é um maldito, maldito se tornou. Para um condenado na cruz, todo desprezo, escárnio, zombarias do povo judeu. Era comum em Jerusalém ver alguém pelas ruas arrastando a cruz na qual morreria.
Jesus, judeu, sofreu escárnio, zombaria, enquanto subia o Gólgota levando a cruz que não merecia. Ele o fez por você e por mim. Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua casa. Amém. Amém. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz, com seu corpo já ferido e marcado pela dor. A coroa de espinhos viu então, e ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou morrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir em Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou morrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Foi por mim, foi por você. Amém. Amém. Até hoje, Jesus é visto pelos judeus como um maldito. Mas glória a Deus, Jesus submeteu-se a ser maldito por alguém como eu. Ele se fez maldito pelos pecados teus. E porque tornou-se maldito, nós nos tornamos benditos, pois dos nossos pecados somos perdoados. A origem do perdão é a cruz. A mensagem da igreja cristã aponta para a cruz de Jesus. Se pregarmos sobre o amor de Deus, a cruz é a prova desse amor, porque nela o Filho de Deus morreu por amor. Quando anuncio a mensagem da cruz, sempre penso numa tríplice crucificação. Não na crucificação de Gestas, Dimas e Jesus, mas na crucificação do meu Senhor, na crucificação do mundo cheio de pecado e horror, na crucificação do meu eu, para oferecê-lo ao Senhor.
é senhor do homem natural, o mundo, o eu. É senhor do homem espiritual, Jesus, aquele que por nós morreu. Abril, Semana da Páscoa Judaica, ano 30, manhã de quinta-feira. Jesus ordena aos discípulos, Pedro e João, que procurem em Jerusalém um cenáculo e façam preparativos para a ceia da Páscoa. Vão à cidade, ordenou Jesus. Lá encontrarão um homem com um cântaro d'água. Segui-o. Onde ele entrar, digam ao senhor da casa: o mestre nos enviou. Onde está o cenáculo para a ceia comemorar? Ele os levará a um grande salão. Preparem ali a refeição da nossa celebração. Assim aconteceu, tal como o Senhor descreveu, e tudo ficou preparado conforme combinado. Ao entardecer, a mesa posta, salão ornamentado, os alimentos preparados, cordeiro assado, pães asmos, molhos de erva, vinho suave. No recinto, o aroma apetitoso, tudo estava pronto. Acompanhado dos discípulos, Jesus chega ao cenáculo, toma lugar à mesa e, a um gesto seu, todos se sentam. A Páscoa judaica é uma celebração, uma comemoração dos judeus. A ceia, o ponto máximo da celebração festiva. É quando as famílias, ao redor da mesa, comem o cordeiro assado, o pão asmo sem fermento, bebem bebida forte, amarga e saboreiam vinho de suave sabor. Na Páscoa, o judeu relembra, comemora o dia em que o povo hebreu do Egito foi embora. Celebram livramento, festejam liberdade. Contam para os filhos e para os filhos dos filhos como tudo aconteceu. Como Deus os protegeu, como Deus deles compadeceu e com forte e poderosa mão de Faraó os defendeu. Páscoa significa saída, libertação. Moisés, de Deus, seguindo orientação, instituiu a Páscoa judaica, memorial do livramento para que Israel, em gerações perpétuas, lembre-se, comemore a salvação proporcionada aos hebreus. Na Páscoa judaica, o cordeiro, o pão sem fermento, a bebida amargosa, não só lembra a noite ditosa, a última refeição no Egito. Lembra também a promessa de Deus, aguardada por judeus, celebrada por cristãos, a vinda do Messias, o Cordeiro de Deus, significando
sacrificado na Páscoa dos judeus. O pão asmo, não fermentado, as ervas amargosas, o vinho suave apontam para Jesus. Ao apresentar Jesus aos discípulos, disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte à multiplicação dos pães, quando a multidão procurou Jesus para mais pão, ouviu Jesus dizer: eu sou o pão da vida. Ao ser espancado, martirizado, crucificado, Jesus provou o amargor, passou pelo terror da punição que era nossa. Na véspera de assumir o nosso lugar no castigo da morte para pagar o preço pelo resgate da humanidade, Jesus instituiu a ceia memorial, celebração da nossa salvação, comemoração da nossa libertação do pecado. Jesus, na ceia memorial, serviu vinho, simbolismo do seu sangue derramado para que fôssemos perdoados. Após cear comemorativamente a libertação dos hebreus, Jesus pôs-se de pé. Seu semblante turbou-se. Então disse com emoção: estava ansioso por esse momento. Queria muito comemorar com vocês essa Páscoa, a última que juntos comemoraremos. Os discípulos não entenderam o que o mestre dizia. Sabendo aproximar-se a hora, o momento de ser traído, Jesus anunciou: está conosco à mesa aquele que me trai. Esta ceia antecede minha morte. Os discípulos se entreolharam atônitos e em silêncio se perguntavam: quem será? Quem de nós é o traidor? E Jesus continuou: onde vocês me traem? Então os discípulos ansiosamente perguntavam: sou eu, Senhor? Sou eu? Sou eu o traidor, Senhor? Quem aqui lhe trai? Havia um prato com pão à frente de Jesus. Judas se servia no momento. Distraído e nervoso, Judas se servia do pão e ouviu Jesus dizer com clareza: é este que comigo se serve do mesmo prato. Judas, corrupto, combinara sua propina, 30 moedas de prata, preço de um escravo, para entregar Jesus. Eu, mestre, sou eu o traidor? Judas perguntou. Molhando um pedaço de pão no vinho, Jesus entregou a Judas dizendo: o que estás para fazer, termine-o rapidamente. Naquele instante, um espírito maligno apoderou-se de Judas e ele saiu apressado, correndo ao templo. Foi receber o preço combinado. Foi receber o preço para fazer o que havia planejado: entregar Jesus à guarnição, concluir a traição. Tendo Judas saído, Jesus segurou nas mãos o pão. Após orar dando graças, o partiu e repartiu entre os 11, dizendo: este pão simboliza meu corpo, comam deles em memória de mim. Depois, segurando o cálice, disse: este cálice simboliza meu sangue. E entregando o cálice aos discípulos, disse: bebei dele todos em memória de mim. Porque não beberei mais do fruto da videira com vocês, até que estejamos juntos no reino de meu Pai. Maior que as forças, maior que os reis, que a natureza e tudo que se vê,
que toda riqueza e esplendor, incomparável é o seu valor. Numa cruz tomou a minha dor, sozinho foi, humilde sofredor, como flor despedaçar ao chão, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Maior que as forças, maior que os reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que tudo criado por tuas mãos, tu estavas desde a criação, maior que os reinos e os tronos céus e as maravilhas que o mundo conheceu, maior que toda riqueza e esplendor, incomparável é o seu valor. Numa cruz tomou a minha dor, sozinho foi, humilde sofredor, como flor despedaçar ao chão, morreu por mim, pensou em mim, me amou, como flor despedaçar ao chão, morreu por mim, pensou em mim, me Após instituir a ceia memorial, Jesus e os discípulos saíram pela porta que dava para a vertente do Monte Sião. À frente do pequeno grupo, Jesus desceu os antigos degraus de pedra da saída oriental da cidade e atravessou o portal do Oleiro, cruzando o ribeiro de Cedron. Então subiu o Monte das Oliveiras, deixando para trás as pesadas muralhas de Jerusalém. Fique aqui, disse Jesus ao grupo, quando chegaram ao cume do monte, lugar conhecido como Getsêmani. Tocando o ombro de Pedro e Tiago, e com um gesto chamando João, Jesus caminhou em direção ao seu lugar predileto de oração. Fiquem comigo, vigiem, disse aos três, e pouco à frente ajoelhou-se e pôs-se a orar. Pai, Pai, aparte de mim esse cálice. Fronte apoiada no dorso das mãos, inclinado para o chão, Jesus repetia: Pai, Pai, afasta de mim esse sofrimento. Nenhuma resposta, nenhum som, nem mesmo o farfalhar de folhas a balançar no ar, nenhuma brisa, mesmo fraca, a soprar. Pai, tudo lhe é possível, Pai, afaste de mim esse sofrer. O suor gotejava, lhe ardia os olhos e em gotas de sangue se tornava. Sentimentos conflitantes aceleravam o coração, querendo que Deus, Pai, lhe respondesse à oração. Pai, Pai,
Se possível, Pai, livre-me deste cálice amargo, mas seja como tu queres, faça-se a tua vontade, não a minha. Estava amanhecendo quando Jesus parou de orar. Já tinha a resposta do Pai, como filho obediente, por amor ao pecador. O Monte Calvário subiria para resgate do pecador que nele cresce. E se submeteria à dor atroz do sacrifício na cruz. Ao voltar para junto dos discípulos, Jesus os encontrou dormindo. Levantem, chegou a hora, aproxima-se aquele que me trai. Pedro, não pudestes vigiar comigo? Vigiar em oração, Pedro. O espírito pode estar forte, mas a carne é fraca. O grupo de judeus começava a despertar, um a um a se levantar, sem se darem conta do que estava por acontecer. A soldadesca do templo, tendo à frente Judas, o traidor, se aproxima. Já se ouvia o tinir das espadas nas armaduras. A multidão, com archotes nas mãos, cercava Jesus. Olhando firme o grupo de zelotes, enquanto era manietado, Jesus perguntou: vieram prender-me como um salteador? Não me viram e ouviram tantas vezes no templo? Não me conhecem? Por que me agridem como um criminoso? Cumprindo ordens do sacerdote, os soldados cercaram Jesus e amarraram suas mãos, enquanto os discípulos, um a um, fugiam, aproveitando a fraca luz do alvorecer. A sexta-feira amanheceu fria, cinzenta e escura. O dia não queria amanhecer. Parecia que a natureza protestava, manifestando tristeza. O portão do pretório abriu-se e deu acesso a uma pequena multidão, mas barulhenta, subornada pelos fariseus e saduceus, subsidiada pelo sumo sacerdote. A lei romana exigia, e isso se cumpria, que os processos judiciais com sentença de morte tivesse audiência pública. Havia uma tribuna erguida, uma espécie de palco, e toda a multidão esperava ver Pôncio Pilatos, representante supremo dos romanos na Judéia, aparecer ali. Corte em sessão. Estamos em audiência para condenação ou clemência, disse Pilatos ao surgir ante a multidão. O sumo sacerdote se aproxima, apontando para Jesus e diz: eis aqui um criminoso judeu, uma ameaça que compromete a paz entre Roma e Judéia. Aqui está alguém que precisa morrer por ser uma ameaça para romanos e judeus. Jesus, com os olhos, percorreu o imenso pátio. Ele viu ali centenas dos que alimentou, quando peixes e pães multiplicou. Viu aqueles que curou, aqueles que ouviram seus sermões, seus milagres presenciou. Dois soldados romanos conduziram Jesus um pouco mais à frente. Pilatos perguntou: qual a acusação? Conspiração? Traição, disse o principal dos sacerdotes. Ele incita a multidão à ressurreição. Pilatos sabia, aos sacerdotes judeus bem conhecia, que Jesus estava ali, diante dele, acusado de um crime que não havia cometido. Pilatos percebia manobra política, motivação mordaz de inveja e traição. Por isso, tentou ajudar Jesus.
se esforçou para o livrar da cruz. Então tentou uma estratégia. Mandou trazer malfeitor costumais, o quadrileiro condenado de nome Barrabás, colocando-o ao lado de Jesus. Dentre o benfeitor e o malfeitor, mandou a multidão um escolher para o indulto da Páscoa beneficiar e libertar. Tenho que soltar alguém. Qual dos dois escolhem para que eu solte? Jesus ou Barrabás? Barrabás! Gritou a multidão. Solte Barrabás! Gritava a turba insuflada pela horda sacerdotal. Que faço com Jesus? Crucifica-o. Jesus ou Barrabás? Deus ou Satanás? Pureza ou pecado? Vida santa ou mundanismo? O que tens escolhido? Eis a questão diante de nós, diariamente, escolher entre Jesus e o mundo. Qual tem sido a sua escolha? Barrabás ou Jesus? Jesus ou Barrabás? Barrabás representa o pecado. Barrabás representa o mundanismo. Barrabás representa a rebeldia, desobediência. Barrabás representa ferir o coração de Deus com aquilo que ele não quer ver em tua vida. Jesus representa conduta pura, vida santa, proceder correto, observância aos preceitos de Deus, testemunho, vida cristã, fé. A quem tens escolhido? Barrabás ou Jesus? Mundanismo ou vida pura? Examine-se a si mesmo. Faça agora seu voto de escolha. Após lavar as mãos, Pilatos entregou Jesus à guarnição para o martirizar e numa cruz pregar. Naquele momento deu-se início ao pagamento da sua conta de pecado. Quando os cravos transpassaram a mão do Senhor, quando pregaram na cruz, o corpo de Jesus começou a morrer a nossa morte, no mais perfeito sentido do termo. Morte física, sacrificial. Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a vida verdadeira, eternamente com o Pai. Nós pregamos porque cremos. Jesus morreu por nós. Nós cremos e anunciamos que Jesus pagou pelos nossos pecados, pagou o nosso resgate, pagou pela nossa salvação. Sua morte foi o preço para que nos libertássemos da morte espiritual, da morte eterna. Mas lembremos, ao aceitarmos o sacrifício de Cristo por nós, em contrapartida, devemos o mundo sacrificar e por amor a Ele, Jesus, do mundo, nos afastar dos efêmeros prazeres, nos afastar, abandonar os pecados que o mundo oferece. A escolhermos Jesus, sacrificamos o mundo. A escolhermos o mundo, sacrificamos Jesus. Quem para você tem valor? O mundo ou Jesus? Jesus ou o mundo? Se você crê que Jesus se sacrificou para dar-lhe vida, o mundo, com suas concupiscências, tem que morrer para você, ser crucificado por você. O mundo, repita comigo, o mundo
está crucificado para mim. Gálatas 6,14. Crucificar o mundo é rejeitar seus apelos para pecar, não aceitar seu modelo de viver, não aceitar o mundanismo, desprezar o mundanismo e priorizar Jesus. O modelo popular hoje é o cristão querer andar com Jesus sem abandonar o mundanismo. Querem o céu sem sair do mundo. Querem vida espiritual priorizando a vida carnal. Querem um nome no livro da vida sem se livrar das marcas mundanas, a marca da besta chamada prazer carnal. Pretendem ser espiritual sem deixar de ser carnal. E isto é hipocrisia. Modelo de cristianismo hipócrita, mentiroso, vulgar, ao gosto de Satanás, que com o comportamento de muitos se compraz. A Bíblia diz: ninguém consegue servir dois senhores. O cristianismo anticristão tenta servir a Deus e ao mundo. Amados, amadas, queridos que me ouvem, que me assistem, hoje você está sendo chamado pelo Espírito Santo a um posicionamento. Quem você coloca na cruz? O mundo ou Jesus? Se você já escolheu ou está escolhendo Jesus agora, repita comigo: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, viva na fé no Filho de Deus, o qual me chamou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Jesus disse: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, negação do ego. Tome sobre si a cruz, assuma o compromisso de seguir-me e siga-me. Seguir Jesus, segundo ele mesmo disse, exige sacrifício. Seguir a Jesus é colocar sobre os ombros a cruz que sacrifica o ego, o eu, para acompanhar os passos do Senhor. Meu irmão, cristianismo é sacrifício, é sofrimento. Não para a salvação, esse sofrimento Jesus já sofreu, mas o sofrimento que gera transformação como resultado da conversão, sofrimento do nosso comprometimento com o Senhor Jesus, do nosso envolvimento com as coisas do Senhor Jesus, que são refutadas pelo mundo, que são desprezadas pelo mundo, que são achincalhadas pelo mundo. Cristianismo é levar a cruz, minha cruz, sua cruz de comprometimento por amor a Jesus. Ser cristão é seguir Jesus. Ser seguidor de Jesus requer crucificar o ego, pregar o eu na cruz. Mas o que é? O que significa crucificar o ego, pregar o eu numa cruz? Sacrificar o ego é morrer para o eu, para seus desejos carnais. É não se conformar com este mundo. É não frequentar os barzinhos, os inferninhos,
as boates, as rodas de escarnecedores, é não abandonar o templo do Senhor, o culto ao Senhor, é ir reunir-se nas sinagogas de Satanás, tão em moda nos dias atuais. Amados, amadas do Senhor, escolhei hoje a quem servir. Ser cristão é morrer para o mundo para viver uma vida em Cristo, ressuscitar com Cristo. Amada irmã em Cristo Jesus, se há gratidão em seu coração, diga não ao mundão, sacrifique teu ego, viva em retidão. Quando vejo uma cruz, lembro de Jesus, nela ocupando o meu lugar. Cruz não é lugar de Jesus. Cruz é lugar do meu ego. Se pretendo ser bom, ser humano, ser um autêntico cristão, devo não sacrificar minha santidade pelo mundanismo, mas o mundanismo para a minha santificação. Que Deus abençoe, queridos. Que Deus possa abençoar essa mensagem em seu coração e que novos propósitos possam ser tomados por você. Se você que está me ouvindo ainda não recebeu Jesus como Salvador, saiba que tudo que disse aqui diz respeito a você também. Ele morreu na cruz, Jesus morreu na cruz para dar salvação a você. Ele, Jesus, é a sua Páscoa, a razão da alegria do seu coração nesta Páscoa. Que Deus abençoe a todos. Eu quero convidá-los ao culto das 18h30. Oração final. Pai querido, nós te louvamos por este dia, pelo privilégio deste encontro, a alegria deste culto, quando os teus filhos reunidos ao redor das mesas em seus lares estão respeitosamente diante do Senhor em culto de adoração. Aplique no coração dos teus filhos que já são salvos a mensagem desta manhã, para que eles possam viver um novo momento de vida na tua presença. Aplique ao coração dos ouvintes que ainda desconhecem o plano de salvação esta mensagem, para que ela sirva, Senhor, de salvação, de meio de salvação para esses queridos. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão de Deus Pai sejam com todos vós nesta Páscoa. Amém. Bom dia, igreja. Que alegria temos porque Cristo vive. E hoje gostaria de compartilhar com você minhas músicas favoritas da Páscoa. Que o nome de Jesus seja louvado. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá.
meu